Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Conversas com a Sol. Hoje, mais uma vez, irei convidar o nosso querido Anderson, para muitos que já é aqui conhecido no canal, pois ele tem algumas lives comigo, alguns vídeos da sua autoria, tudo publicado aqui no canal. Para quem vem pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Solange Faria, sou terapeuta holística, trabalho com ferramentas de autoconhecimento e de curas energéticas, o que quer que lhe queiram chamar. Então, vou aqui chamar o meu querido Anderson. Vou-vos pedir que aguardem um instante para que ele entre. Portanto, estes caminhos de autoconhecimento, eles são vários, temos várias possibilidades. Eu pessoalmente trabalho com a hipnoterapia, com reiki, leitura de registros akáshicos, com terapia multidimensional, baralho cigano, constelações familiares e por aí vai. Existem outros caminhos também, como é óbvio, e cada pessoa deve escolher aquele que melhor se adaptar a si, aquele com que mais se conectar. Não existe o caminho específico ou o melhor caminho. O que conta aqui é caminhar, escolher Anderson. E hoje o tema da nossa live é livre. Então vamos falar sobre aquilo que tiver que ser, aquilo que vier, dúvidas que venham entre nós. Não há um tema específico. Olá, querido. Olá, Oi, tudo bem? tudo ótimo contigo. Tudo bem, graças a Deus. E Como tu? estás? Consegues ouvir-me bem? Sim, ouço. Vês bem? Sim, vejo. Hoje eu te vejo. Eu também te vejo. Então, querido Anderson, para quem não te conhece e chega aqui pela primeira vez, podes fazer uma breve apresentação, por favor? Ai, que bom. Gratidão, viu? É prazer estar aqui com você, Sol querida. Gratidão por esse convite dessa live hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Anderson. Eu sou terapeuta de constelação familiar. E eu moro aqui no Brasil, na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo. E eu mando um beijo para todos que estão nos assistindo do Brasil, de fora do Brasil, de Portugal, Estados Unidos. Beijo para todos. É muito bom estar aqui. Oi, amiga. Tá me ouvindo? Estou, peço desculpa que isto deu aqui uma falha. Peço desculpa, espero que não tenha interferido com nada. Muito obrigada mais uma vez por aceitares o meu convite. Muito bem-vindo sempre. Estamos em casa. Então, hoje o nosso tema é livre, Anderson. O que é que acreditas ser importante neste momento para nós trazermos aqui? Ah, muito legal, Sol. Muito legal você trazer para a gente conversar um tema livre, assim, deixar o papo fluir, né? A conversa fluir. E é muito importante. Mas, assim, algumas coisas eu trago comigo na minha mente, algumas coisas eu fico pensando, e hoje me deu uma vontade de falar, assim, sabe, sobre o julgamento, como as pessoas têm a facilidade, né, em julgar as outras. Eu digo isso porque eu também sou assim, eu não me excluo quando eu falo isso, sabe? Eu também, na minha imperfeição, também eu julgo muito às vezes. Eu sei que eu também estou no processo, que eu estou evoluindo a cada dia, mas isso é gradativo, né? Não é de uma hora para outra que nós conseguimos, às vezes, nos libertar, né? Desse julgamento que já parece que já é meio que Automático. compulsório, né? Isso, um padrão, é meio compulsório. É muito fácil julgar e olhar o outro e julgar aquilo que ele faz ou aquilo que ele deixa de fazer, né? Então, isso veio muito na minha mente já ontem e hoje sobre isso. Então, eu queria trazer para nós aqui, para a gente refletir sobre isso, né? Sobre esse julgamento que nós colocamos sobre os outros, sobre as coisas, as pessoas, as circunstâncias, né? E isso daí mexeu muito comigo. Um pouquinho da minha história, só para vocês entenderem, eu venho de outra área, né? Eu fiz transição de carreira,
minha área é da enfermagem. Eu sempre trabalhei na enfermagem desde que eu me conheço por adulto, né? Quando eu tinha 22 anos de idade, eu cheguei naquele momento que eu tinha que decidir o que que eu ia fazer de profissão, porque até então eu apenas estudava, né? E aí eu tinha que decidir a minha carreira, o que que eu ia fazer. E eu não tive nenhuma dúvida quando eu escolhi a enfermagem, porque eu sempre gostei de cuidar do outro, de ter o contato com o outro e cuidar mesmo, o toque, né? Tocar e cuidar. E eu descobri que na enfermagem eu poderia fazer isso e desde então, desde meus 22 anos, eu atuo na enfermagem. Só que faltava algo na minha vida, como sempre, né? A gente sempre está buscando cada dia mais, e isso é muito importante, a gente sempre está querendo mais e conhecer mais coisas, não se estacionar, né? Em alguma área da vida, sempre está buscando mais. Então chegou um momento na minha vida que eu estava buscando mais do que o cuidar do corpo físico, porque eu percebia que ao cuidar das pessoas, do corpo físico, ficava a parte da saúde mental, né, que eu não conseguia, às vezes, contribuir com as pessoas, né, e a parte espiritual também, porque nós também somos os seres espirituais, né, Nós então, somos, não é também, nós somos espíritos, porque isso. habitamos um corpo humano. Eu digo também porque há pessoas que têm outras crenças, eu respeito todas as crenças, eu respeito todos os pontos de vista. Então, assim, eu falo por mim, né, que eu acredito que nós também somos seres espirituais. Então, quando eu falo isso, estou trazendo o meu ponto de vista, que não é o ponto de vista que é correto, tá bom? Cada um tem o seu, e só estou expondo o meu que eu acredito. Então, eu queria trabalhar também com a parte mental e espiritual das pessoas, ajudar, né, contribuir, além da parte física. Aí foi aí que eu descobri nas constelações familiares que eu tinha essa possibilidade de ajudar as pessoas na saúde mental e na evolução espiritual também, entendeu? Maravilhoso. Então, e aí Então, com não isso, só. só completando um pouquinho, e aí com isso, eu comecei a trabalhar em mim primeiro, porque eu sei que eu tinha que muito, não tenho ainda muitas questões de padrões que eu carrego do meu sistema familiar, da minha Anderson, ancestralidade. desculpa, tinha travado aqui, não sei se foi só para mim. Só para repetir, tu disseste as muitas questões e depois travou. E eu também estou trabalhando em mim, porque eu também tenho muitas questões, né, de padrões que eu trago da minha ancestralidade, do meu sistema familiar. Então, eu também sempre estou trabalhando isso em mim. E eu sempre digo aqui que eu não sou perfeito, eu estou em evolução, eu sou um ser imperfeito que está buscando a evolução, né? E eu sempre repito aqui que Bert Hellinger nos diz que só o imperfeito evolui. Então, eu estou no caminho, sou imperfeito, estou em evolução. E aí, alguns momentos eu recebo algumas críticas, às vezes, sabe? Às vezes no meu Instagram, às vezes no meu WhatsApp, às vezes nos meus canais, minhas redes sociais, né? E eu fico pensando, por que será que isso às vezes mexe comigo, né? Porque essa semana eu recebi um comentário, né, de uma pessoa que assistiu a última live que nós fizemos, né, sobre relacionamento amoroso, que foi maravilhosa, que eu adorei falar sobre aquilo, aquele assunto. Aí, como sempre, falar com você é maravilhoso, né? Ouvir você é muito bom. Você é uma pessoa iluminada, que tem muita sabedoria. Quando você fala, assim, eu fico hipnotizado, eu fico escutando, assim, e hipnotizado com a sua fala, que é carregada de emoção, carregada de sabedoria. Gratidão, viu, Sol? Muita gratidão mesmo. Então, a nossa última live sobre relacionamentos amorosos, eu gostei muito de fazê-la e, né, foi muito produtiva para mim. Só que eu recebi um comentário depois que a pessoa assistiu a live e falou assim: Nossa, que interessante você falar sobre relacionamentos amorosos, né? Só que é só para os outros, né? Eu entendi assim, quer dizer, que eu falava para os outros, mas aquilo não estava servindo para mim, ou eu não vivenciava aquilo na minha vida. E eu fiquei pensando, nossa, por que será que a pessoa chegou a falar isso para mim, né? O que será que está incomodando tanto nela
que ela está enxergando em mim, porque o que incomodou nela, ela viu em mim alguma coisa que incomodou nela, né, no caso. Mas eu fiquei pensando assim, esse julgamento, né, que vem muito rápido, a forma de julgar, ela é muito rápida. Parece que é papum, parece que é instantânea. Então eu fiquei pensativo um pouco e eu fiquei aqui pensando, nossa, será que realmente eu estou nesse movimento, né? De que eu só falo para os outros e não faço na minha vida. Depois eu pensei bem e falei, não, eu ainda estou em evolução, mesmo que eu esteja falando e ainda não tenha feito, eu estou em evolução e eu vou trazer isso para minha vida. Porque cada vez que eu falo só, cada vez que eu verbalizo, que eu ponho para fora, eu me escuto. Eu escuto a minha voz, isso. E eu escutando a minha voz, o meu cérebro identifica aquilo. Então, isso vai se trabalhar de alguma forma em mim. Mesmo que eu não esteja trabalhando agora, meu inconsciente vai estar trabalhando para mim. É isso. Exatamente. Então, e esse julgamento que tu recebestes, ele pode estar associado a várias questões. Primeiro, que hoje em dia toda a gente acredita que tem a liberdade de expressão, esquecendo-se que a minha liberdade termina onde a tua começa. Então, se eu acho, ou se eu acredito que eu tenho o direito de falar tudo, absolutamente tudo, mesmo quando não foi solicitada a minha opinião, eu tenho que me sujeitar também a escutar aquilo que eu posso não querer escutar. Segundo, que hoje em dia nas redes sociais as pessoas não têm limites. Tal como na vida. As pessoas simplesmente não têm limites. E acham que, porque és uma pessoa que se expõe, não é? Nas redes sociais, então estás sujeito a tudo, e estamos, acabamos por estar de alguma forma, mas as pessoas acreditam que fizeste uma live ou colocaste uma foto, algo assim, então a pessoa tem o direito de chegar lá e destilar o seu ódio, o seu preconceito, o que quer que seja. Mas lá está, há que haver limites e há que haver respeito. O que nós trazemos aqui é simplesmente o nosso ponto de vista, as nossas vivências, não é? Nós não estamos aqui a trazer uma certeza das coisas, até porque as pessoas, se não gostam, são livres para ir para outros canais, para não ver as nossas lives, os nossos vídeos, o que quer que seja. No que toca a destilar esse ódio, acredito que seja um pouco falta do que fazer, não é? Porque se as pessoas parassem para refletir antes de falar sobre o que vão dizer e o impacto que isso tem na vida dos outros, porque uma palavra tem o poder de nos incentivar, de nos empoderar e também o poder de destruir. E as pessoas não têm limites nisso. Então é muito mais fácil chegar com o intuito de destruir, de desanimar a outra pessoa, porque a pessoa sente-se frustrada e quer frustrar o outro, a pessoa sente-se triste e quer companhia, do que simplesmente chegar e fazer um elogio e incentivar a pessoa a fazer melhor. As críticas, elas são válidas, mas as críticas também servem para nós melhorarmos, para nós nos ajudarmos mutuamente. Eu posso fazer uma crítica e dizer, olha, Anderson, vê-se deste jeito faz um pouco de sentido para ti, ao invés de fazer desta forma. Eu não tenho que chegar e criticar o que tu estás a fazer, que é o teu trabalho, estás na tua página, é o teu jeito. Quem sou eu? Então eu pergunto assim, será que por trás desta minha crítica, quando eu digo que isso está errado, que tu não tens direito ou que não tens sabedoria para falar deste assunto, será que por trás disso não está uma inveja? Será que não está uma falta de coragem da minha parte de não conseguir fazer o que tu estás a fazer? Então, se eu não tenho coragem de dar a cara, se eu não tenho coragem de falar sobre esse assunto, se eu não me sinto confortável ou se eu não me sinto minimamente com conhecimento para falar sobre isso, eu vou-te criticar. Mas nós não estamos aqui a dizer que somos mais inteligentes do que ninguém, ou que a verdade que nós trazemos é esta, ou a nossa visão sobre um relacionamento amoroso ou qualquer outra questão. Lá está, é somente a nossa visão. Assim como a opinião dos outros, é somente a opinião dos outros. Não passa disto. Então eu digo assim, para quem vem para destilar ódio, sintam-se à vontade para sair. Nós não pedimos para as pessoas virem e acreditarem no que nós dizemos e aplaudirem. Não, sintam-se à vontade para se retirar. Se gostam, sintam-se à vontade para ficar. Todo o conhecimento é válido, todo o comentário também, porque nós aprendemos muito com isso e também ajuda-nos a melhorar. Mas também, se não gostam, retirem-se, está tudo certo, está tudo bem. O que não faltam por aí são outras páginas, são outros conteúdos. Então, se não vos interessa, se não vos acrescenta em nada, está tudo certo.
Eu também não sigo todas as páginas, eu não gosto de todos os conteúdos. Eu pego aquilo que me faz bem, que eu acredito que eu possa aprender alguma coisa, que eu posso tirar dali alguma coisa. Mas nós não temos que idolatrar ninguém, porque não existe ninguém que está acima de qualquer verdade, que faz tudo certo, que tem a vida toda resolvida. Eu não tenho, o Anderson não tem, todos nós temos as nossas questões. Se neste momento tu não estás com uma relação amorosa, isso não significa que no passado tu já não tiveste. Isso não significa que essa relação que tu já tiveste não te trouxe muita sabedoria, não te trouxe conhecimento, não te trouxe experiências. Então, a partir dessas experiências, tu vais trazer esse conhecimento com o que tu partilhas, não é? Uma forma de trazer mais equilíbrio para relações, seja para a futura relação tua, seja para as outras pessoas. É somente uma partilha. Nós não estamos aqui para dizer, olha, queres ter uma boa relação saudável, tens que fazer assim, assim, assim. Não há um método mágico, não há aqui uma lista, não é, com regras específicas que nos diz que se nós fizermos vai dar tudo certo. Nós somos seres individuais e como individuais que somos, cada um tem as suas personalidades, as suas crenças que carregamos, o ambiente onde cresceu, tanto familiar como social, e depois, quando nos juntamos numa relação, vamos trazer essa bagagem toda, como individuais, e vamos nos juntar. E vamos tentar moldar para que as coisas deem certo. Se vai dar certo ou não, não sabemos, só experienciando. Então, nós não trazemos aqui nenhuma pílula mágica, não é? Nós trazemos certos conceitos que ajudam a olharmos para nós, a olharmos para o outro com mais compaixão, empatia, com mais carinho e tentarmos nos moldar. Porque um sozinho não consegue fazer nada, não é? Lá está aquela frase, quando um não quer, dois não dançam. Então, isto é um conjunto, é uma parceria, uma relação exatamente, é uma parceria, onde os dois vão trabalhar para que as coisas deem certo. Se um trabalha e o outro senta-se e não quer fazer nada, não quer mudar nada, não tem como dar certo. Um não vai amar por dois, um não vai se esforçar por dois, um não vai dar por dois, um não vai receber por dois. Então os dois têm que trabalhar nessa relação. Tem que, não, convém que os dois o façam. Então, no que toca a esse assunto ou qualquer outro assunto, nós vamos trazer pontos de vista baseados nas experiências que nós vivemos, nas experiências das pessoas que nós atendemos, de pessoas que nós observamos, e é tudo um conjunto, não é? Que nos vai trazendo algum conhecimento e alguma experiência. O que nós pensamos hoje, pensávamos há 10 anos atrás? Não. Vamos pensar para o ano? Provavelmente não. Mas é o que nós acreditamos hoje, e é isto que nós trazemos. Isso mesmo. Nossa, perfeito. Você é perfeita. Então, Oh, assim, não sou. na nossa última live, né, se alguém tiver oportunidade de assistir, né, tá no meu Instagram, tá no teu, né, tá no nosso YouTube também, se alguém quiser assistir sobre relacionamentos amorosos, ali não está dizendo que eu estou imune. Em nenhum momento eu estou dizendo assim, olha, eu sou perfeito, eu já passei por tudo, eu sei como é que é. Não, ali está apenas um ponto de vista meu e da Solange, né, da Sol, pelo que nós vivenciamos na nossa vida, pelo que nós já passamos, pelas experiências que nós vimos de outras pessoas passarem, né? Então ali está uma reunião de tudo isso. Não quer dizer que é a verdade absoluta que nós trouxemos naquela nossa última live, né? Que foi o motivo do hater, vou dizer assim, do hater falar, né? Mas Venham. vocês têm todo o direito. Vocês têm todo o direito, meus amores, de falar o que vocês quiserem. Nós somos livres, nós temos liberdade de expressão. O que nós temos que ter um pouco de consciência é como vamos trazer aquilo, né? Eu posso dizer para você, para a Sol, se não, Sol, o que você falou não foi muito legal, de uma forma mais leve do que vir criticando ela, que aquilo foi errado, aquilo não tem nada a ver, aquilo é uma baboseira, tipo assim, né? Nós falamos aqui baboseira, que é uma bobeira, né? E eu posso trazer de uma forma mais leve, né? Mas não tá tudo bem, cada um traz conforme a forma que sabe, né? E tem aquela frase que diz quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. Quer dizer, Exato. quando a pessoa vem com toda essa carga, eu sei que nela está ali uma dor muito profunda, uma vontade de ser vista, de ser acolhida. Ela está gritando ali, né? Pedindo socorro, porque ela está querendo ser vista. Ela está se sentindo sozinha, ela está com uma dor muito profunda para poder
falar daquela forma que fala, né? Então eu tenho que olhar para isso com os olhos mesmo de compaixão, com entendimento, que aquilo não é sobre mim, que é mais sobre dela do que sobre mim, né? E aí nós vamos amenizando aquele peso que tinha antes das falas, né? Daquela emoção toda que foi trazida. E é isso, mas todos somos livres, ninguém é obrigado a gostar do amarelo ou gostar só do azul, que eu estou de azul, você está de amarelo. Mas eu posso apenas olhar e falar, tá bom, mas eu não gosto e tá tudo certo. Seguir minha vida em paz. E você olha para mim, olha, você está de azul? Ah, tá bom, mas eu não gosto de azul, tá tudo certo. Não temos que ser inimigos por conta disso. Temos apenas que respeitar o ponto de vista e a opinião dos outros, que é a chave para existir o entendimento, da harmonia. Mas tu tens esse olhar devido não só à tua profissão, mas provavelmente a todo este conhecimento, a toda esta experiência e à tua maturidade emocional. Mas tem pessoas que não têm. E lá está, é como eu disse anteriormente, essa palavra por vezes pode mudar a vida de alguém. Então, se eu vou para o teu Instagram, para o teu YouTube, onde quer que seja, simplesmente porque acredito que tenho o poder de falar o que eu quero, o que eu penso, e vou destilar o meu ódio, eu posso te afetar de forma muito grave se tu estiveres destabilizado emocionalmente. E nós nunca sabemos o que é que a outra pessoa está a passar. Existem muitas pessoas a lutar com depressões profundas que nem elas mesmas por vezes sabem ou não querem assumir, porque depressão é uma doença, como qualquer outra, e merece ser vista e ser acolhida. Mas por vezes as pessoas não se dão conta ou não querem aceitar, não estão prontas para lidar com isso, então essa palavra pode ter esse poder de destruir. Só um pouquinho, Anderson, desculpa. Desculpa, a bateria terminou. E então, por vezes, acontece isso. Nós não sabemos com o que a pessoa está a lidar naquele momento e nós podemos destruir momentaneamente a emoção, o estado daquela pessoa, no que ela se encontra, simplesmente com uma palavra. Quando nós também poderíamos fazer exatamente o contrário e incentivar. Eu posso chegar na tua página, se eu não gostei, eu remeto-me ao silêncio, eu não tenho que ir lá criticar, mas se eu gostei, eu também posso passar do só observar, só ficar à espreita e elogiar o teu trabalho. Olha que bom, esta frase fez sentido para mim. Olha, vi a tua live e estava boa. Ou eu não gostei muito daquele conteúdo, mas preferi o outro. Ou fez sentido aquilo que tu falaste para mim, ou que o teu convidado falou. Mas as pessoas retêm-se muito, custa muito elogiar. A crítica sai assim, não é? Rápida, à velocidade da luz, mas o elogio parece que fica ali. Custa muito eu elevar aquela pessoa, custa muito eu colocá-la num lugar bom, custa muito. E isto porquê? Porque muitas vezes são pessoas que elas próprias se criticam e esta autocrítica com elas acaba por não permitir que elas consigam elogiar o outro. Aquilo que as pessoas às vezes veem em si mesmas, aquela escuridão, não conseguem ver luz, não conseguem ver nada de bom, elas também não vão conseguir ver no outro. Se elas não se conseguem elogiar, elas não vão conseguir elogiar o outro. Outras vezes elas vivem, por exemplo, num meio ambiente familiar onde tudo o que elas ouvem é crítica a tudo o que fazem, a tudo o que falam. Então, como conseguir mudar isso? Através do autoconhecimento. Que nós percebemos o que é meu e o que é dos outros, o que é que eu trago de bagagem da minha ancestralidade e que me serve e aquilo que não, porque nem tudo aquilo que nós aprendemos foi bom. Nosso passado tem bagagem, não é? Tem muita informação. Alguma serve-nos para nós repetirmos e alguma serve para nós aprendermos a fazer diferente. Não significa que se eu ouvir sempre críticas na minha casa, eu tenho que sair para a rua e criticar tudo e todos. Eu posso aprender, ok, o que é que aquilo me fez? Fez-me bem, acrescentou-me, tornou-me uma pessoa melhor. Não, que a crítica destrutiva não torna ninguém melhor. Então eu posso aprender a fazer diferente. Eu posso sair para a rua e em vez de eu fazer o mesmo que me fizeram, eu posso escolher fazer diferente. E isto não é só sobre a crítica, sobre tudo. Basta nós olharmos para trás e percebermos que emoção é que aquilo me trouxe. Quando eu olho para este passado, o que é que eu sinto em relação a ele? Quando eu olho com dor, então aquilo não está resolvido. Ou eu olho com gratidão pelas experiências que eu vivi e pelas pessoas que cruzaram o meu caminho, o que é que elas me ensinaram, o que é que eu aprendi com aquela pessoa, o que é que eu aprendi com aquela, o que é que eu posso trazer para a minha vida, o que é que eu posso fazer com isto que eu aprendi, com a bagagem que eu trago de cada um,
porque não há ninguém que cruze o nosso caminho por acaso. E todos aqueles que cruzam trazem um pouquinho de si, assim como levam um pouco de nós. Então, basta olharmos para trás para percebermos. Quando eu digo olhar para trás, não é viver no passado, aqui ninguém é museu, mas é olhar para trás para aprender. E que eu trago lá do passado que ainda me serve, que eu posso ter para a minha vida. E que é que eu trago lá do passado que eu aprendi, que não fiz escolhas tão acertadas, ou que na altura foi o que eu soube fazer, mas que hoje eu olho e digo: não, já não quero mais escolher estes caminhos, escolher fazer diferente. Mas a comunicação, ela está muito distorcida. As pessoas esquecem-se que nós temos uma boca e dois ouvidos, o que significa que devemos escutar mais do que falamos. Mas as pessoas são rápidas a falar e não param para escutar. Muitas vezes tu vais-me trazer um assunto, eu nem escuto direito o que tu me querias dizer, eu já saio disparada, já saio na reação, na impulsividade, já saio numa de defesa ou de ataque. E às vezes eu nem escuto o que tu me vinhas trazer. Então, se nós pararmos para escutar um pouco mais, provavelmente a nossa reação vai ser diferente. Parar para respirar, para escutar, para trazer leveza, para perceber o que é que me está a trazer para o meu corpo, o que é que esta fala, o que é que esta crítica me diz, o que é que este elogio me diz, como é que eu me sinto, se eu me sinto confortável ou não, de que forma é que eu posso mudar isto, não é? Por exemplo, aquela crítica, tu percebeste o que é que ela fez contigo? Nós conseguimos perceber, ok, eu já estive neste lugar. Não há ninguém no mundo que de vez em quando não vá para um lugar de julgamento. Mas nós podemos ter consciência. Porquê que eu julguei aquela situação? Será que eu gostaria de fazer e não sou capaz? Ou será que eu já fiz e eu próprio não gostava quando o fazia? Então nós podemos aprender sempre com isto, mas para aprender nós precisamos estar abertos. Se nós acreditarmos que sabemos tudo, nunca vamos aprender nada, porque quem já sabe tudo não cabe espaço, não tem mais nada para aprender. Então, se uma pessoa se considera perfeita, ela vai ver imperfeição em todos porque ela é perfeita, então ela não tem mais nada para melhorar. Enquanto nós olhamos para nós como seres imperfeitos, seres com falhas, assim como temos acertos, vemos que podemos ainda pegar nas nossas falhas e melhorar um pouco. Isto é um pouco cada dia. Ninguém muda do dia para a noite, ninguém vira sábio, ninguém é perfeito. A perfeição não existe. A imperfeição, sim, é uma virtude. A perfeição, ela não existe. Só nas nossas cabeças. Então nós podemos, sim, pegar nas nossas falhas e ir tentando melhorar. Eu ontem vi uma situação, eu julguei, eu entrei na mesma onda que a pessoa estava a criticar e eu julguei-a porque ela estava a criticar. Então eu fui igual. Ela criticou uma situação e eu critiquei o facto dela estar a criticar. Eu pus-me no mesmo lugar. Mas eu posso perceber hoje e dizer, não, eu também não tenho que criticar. Ela fez uma crítica, porquê que eu não gostei? Não é? Foi o ponto de vista dela. Mas porquê que eu não gostei? Eu fiz exatamente o mesmo, eu critiquei-a porque ela criticou. Então nós Exato. podemos pegar nisso e aprender a fazer diferente, não é? E por vezes, quando há aquele impulso de teclar e deixa-me criticar aquilo, pessoal, as mãos elas servem para tanta coisa, têm tanta utilidade. Podem escrever, pintar, desenhar, lavar uma louça. Fazer tanta coisa que não. Verdade. Usa as mãos para outras coisas, né? Quando tiver vontade de teclar alguma coisa bem desagradável, usa as mãos para outra coisa. Não é? A mão tem tanta utilidade, então vamos Pois. dar utilidades assim mais benéficas e tentar perceber aqui o que é que a nossa comunicação vai fazer ao outro, se vai acrescentar alguma coisa, se vai trazer algo de bom à vida do outro. E às vezes também só precisamos de nos remeter ao silêncio. Nossa opinião não foi pedida, então vamos ficar quietinhos um pouco, segurar um pouco aqui a língua dentro da boca ou as mãos, usá-la para outros fins, não é? Eu não posso dizer quais porque estamos aqui ao vivo. Olha o horário. Ai, ai. Podemos levar a vida com mais leveza e ao invés de estilar ódio, podemos rir mais, brincar, elogiar, fazer coisas mais leves. Porque não há ninguém que tenha, assim, todos os dias uma vida plena, feliz, alegre. Não, toda a gente Sim, tem algo que está ligado no momento e nós não sabemos. Nós podemos olhar para uma pessoa que está constantemente a rir, mas nós não sabemos das suas lutas internas, diárias,
Então, toda a gente está a lidar com algo. Alguns estão a lidar com questões profissionais, outros com questões amorosas, outros com questões de saúde mental, saúde física. Então, se nós olharmos a todo o ser humano com um bocadinho mais de compaixão e perceber, ok, eu não sei o que aquela pessoa está a lidar naquele momento, está a ter aquela atitude, e respeitarmos mais aqui o lugar de cada um e colocarmos-nos mais no nosso, ou por vezes tentar estar no lugar do outro, que é o lugar mais difícil do mundo, é o lugar do outro. É o lugar do outro. Exatamente. E é uma grande Nossa, dificuldade que o ser humano tem, se colocar no verdade. lugar do outro. Ou pelo menos tentar perceber porque é que o outro teve uma determinada atitude. E às vezes nós chegamos com uma forma de nos expressarmos que atinge profundamente o outro. E se nós estivermos atentos, nós conseguimos perceber, até pela sua linguagem corporal, a forma como aquela informação chega e que a pessoa às vezes fica retraída e não tem a capacidade de responder e engole a comunicação, porque existem muitas pessoas com dificuldade de se comunicar, de dizer o que sentem, mas nós conseguimos perceber, se estivermos atentos, nós conseguimos perceber quando somos demasiado invasivos, não é? Eu posso te dizer algo que tu no momento sorris, mas sorris de nervoso, porque simplesmente não consegues digerir aquilo, não consegues dar uma resposta, provavelmente vais desabafar com outros amigos, a Sol disse isto que eu não gostei, ela não devia ter dito, mas não me dizes a mim. Eu posso ter consciência ou não. Se eu quiser estar atento, eu vou ter essa consciência. Ou então posso fingir que não vi. Ah, ele não me disse. Se ele estiver incomodado, que me diga. Mas nem toda a gente tem essa capacidade de dizer o Verdade. que lhe incomoda. Então é só termos um pouco mais de empatia. Não é porque uns têm coragem de falar tudo, eu sou muito sincero, sou muito desbocado, eu digo o que eu penso. Já alguém perguntou? Às vezes somos simplesmente impulsivos, reativos, invasivos. Estamos a entrar num campo que ninguém nos convidou para entrar. Mas eu posso dar a minha opinião, porque sou muito sincero, porque eu digo tudo o que eu quero. Mais devagar. Às vezes ninguém pediu a nossa opinião, estamos a entrar num campo que a pessoa não quer, vamos dizer coisas para a qual a pessoa não está pronta para lidar. Então às vezes só precisamos de ficar quietinhos no nosso canto até que a nossa ajuda seja solicitada. A nossa ajuda ou a nossa opinião. Verdade, verdade. É muito importante o que você acabou de falar. E você falou sobre a compaixão, né? A gente ter compaixão do outro. É muito importante ter compaixão do outro, sim. Só que eu até trago para nós aqui, antes de ter a compaixão com o outro, ter compaixão conosco mesmo. Porque, assim, eu fiquei pensativo no que a pessoa disse, né? No que a pessoa escreveu. E realmente, o meu passado, né? O nosso passado, ele teve o papel dele, ele fez, né, ele serviu para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, o importante é trazer desse passado uma história, uma lição, né, um aprendizado desse passado. Porque se eu passei por aquilo e não aprendi nada, então não me serviu de nada, eu continuo fazendo a mesma coisa. Se eu passei por aquilo, eu aprendi, não, eu vou fazer diferente a partir de agora, eu vou mudar meu passado, não vou mais ter aquela atitude ou aquele pensamento, aí sim eu estou evoluindo, eu estou em evolução. E aquela lição me serviu de alguma forma, porque senão não me serviria de nada, continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, né? Então, o ter compaixão consigo mesmo, que eu trago para nós aqui, não é se colocar no lugar de vítima. Ninguém aqui é vítima de nada, entendeu? Nós tivemos as nossas atitudes e pensamentos e decisões do nosso passado que influenciaram naquela época e nos trouxeram até aqui hoje, está tudo certo, mas ninguém aqui é vítima. Nós temos que trazer um aprendizado de tudo isso, ter o auto perdão do que nós fizemos. Também eu não posso ficar me punindo o resto da vida por uma coisa que eu fiz no meu passado, Exato. né? Eu fico lá no meu passado, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, nossa, mas eu fiz isso. Então, eu não vou para frente de forma alguma. Eu fico presa no passado, carregando uma culpa, carregando um peso. Então, eu trago muito aqui o auto perdão, sabe? Olhe para o que você fez no passado, e entenda que você fez aquilo naquela época porque você não sabia, não Fazer tinha conhecimento, não tinha consciência, você fez do jeito que você sabia fazer naquela época. E assim, tá tudo certo. Hoje você pode fazer diferente e sem aquele peso do passado. Então, não carregar essa mochila conosco, né, do passado que pesa tanto.
Então, ter um auto-perdão com a gente mesmo, se perdoar mesmo. Olhe para você mesmo no espelho, se for o caso. Olhe para você, olhe e fala assim, eu te perdoo pelas coisas que você fez, você não sabia o que estava fazendo naquela época, o conhecimento que você tinha era só aquele, hoje você pode fazer diferente e devolva para o passado o que é do passado, né? Até porque a gente só olha com o olhar de culpa, de vergonha, quando mudamos de consciência, não é? Hoje eu tenho consciência que aquela escolha não era certa, mas naquele momento eu não tinha. Então não há escolhas erradas, elas são simplesmente experiências. Naquele momento eu precisei de passar pelaquela experiência. Então, em vez de eu olhar com culpa, com vergonha, fiz aquilo, não devia ter feito, às vezes é só pegar e dizer assim: não, eu precisei de passar por aquilo, porque senão hoje não estaria aqui, não teria este pensamento, esta consciência. E hoje eu posso escolher fazer diferente. É sempre uma questão de escolha. E em vez de carregarmos esta culpa, esta vergonha, não. É só assumirmos a nossa responsabilidade. Naquela altura foi o que eu soube fazer. A culpa não é dos outros, do que me aconteceu. Eu sempre pude escolher. Eu escolhi fazer daquela forma. Mas daqui para a frente eu posso escolher fazer diferente. Se eu aprendi com aquilo que não me trouxe benefícios ou que a minha vida, que eu acredito que poderia ter corrido melhor, mas não correu. Foi do jeito que foi. Então agora sim eu posso pegar nisso e fazer uma escolha diferente. Se antigamente, por exemplo, eu corria muito e sempre que eu corria eu caía, eu posso aprender que talvez eu não precise de correr. Eu posso caminhar com mais calma e com mais atenção. Posso antigamente eu andava sempre muito devagar e passava a vida atrasada. Eu posso aprender que agora eu posso caminhar um pouco mais rápido ou sair de casa mais cedo para não me atrasar tanto. Então, tudo é uma questão de escolhas. Mas para isso nós precisamos de olhar e tentar aprender. E querer acima de tudo. É preciso uma força de vontade. Porque estas aprendizagens fazem com que a gente se desapegue de coisas que acreditamos que eram boas no momento. Eu fiz aquilo, aprendi sempre daquela forma, eu vou ser sempre assim. Não, nós não precisamos de ser sempre assim. A natureza está em constante movimento e nós também. Nós estamos sempre a transformar, sempre. Então, nós fomos de um jeito na infância, de outro jeito na adolescência e seremos de outra forma na idade adulta. E estamos sempre a mudar. Nós não somos sempre as mesmas pessoas, a não ser que não queiramos aprender. Aí sim, ficamos no síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Mas se nós quisermos aprender, nós podemos mudar, é válido mudar. Se eu hoje gosto muito do amarelo, amanhã eu posso gostar mais do verde. Ou posso gostar de ambas as cores. Posso ter uma altura em que eu não gosto tanto de cores, vou querer andar sempre de branco ou sempre de preto. Está tudo certo, tudo são fases. Fases elas passam, elas mudam. É como a lua, não temos sempre lua cheia. Às vezes ela está minguante, às vezes ela está crescente, às vezes ela está lua nova. Está tudo certo, todas fazem falta, todas são importantes para nós. Assim como as fases da Lua, nós também somos cíclicos, não é? Nós estamos sempre em transformação. A mulher, por exemplo, ela num mês, ela passa por todas essas fases cíclicas. É pré-menstrual, a menstrual, a mulher está sempre. Por isso é que dizem, ela está com TPM, está ao rubro. Mudamos de fase, não é? Estamos umas em que estamos mais calmas, outras impulsivas, mais autênticas, mais criativas. E o homem também. Nós somos cíclicos, então nós podemos mudar, sim. Não precisamos ficar presos naquela caixinha que daqui não sai e daqui ninguém me tira. Podemos sim mudar, mas para isso é preciso sermos flexíveis, querermos mudar, dobrarmos pela vida, não é? Exato. Viver é movimento, não é só. Estar na vida é movimento. Nós temos assim o dia, temos a noite, nós temos o verão, o inverno, a primavera, o outono. Aí você trouxe as luas, que foi maravilhosa a sua comparação, realmente. Nós estamos em pleno movimento, nós somos seres em movimento. Nós não podemos ficar parados apenas numa estação. Nós temos que continuar a percorrer o trem, né? O trem tem que continuar a passar nas próximas estações, nas próximas, e vão entrar pessoas no trem, vão descer pessoas do trem, pessoas vão ficar ali, pessoas vão entrar, e esse é o movimento, né, da vida. Até que chegar o momento que nós vamos chegar na última estação e vamos ficar para lá. Então é assim que funciona. E nós vamos trazer desse mundo, da nossa vivência, apenas o quê? As memórias boas, as lembranças boas que nós tivemos, né?
Ninguém vai carregar nada daqui, a não ser o amor que doou, o amor que recebeu, as experiências boas que viveu. Então é assim, vamos nos entregar para a vida, viver cada dia melhor. O Luiz Sim, escreveu aqui: observar o que eu faço e que incomoda as pessoas ao redor. Isso é importante, a gente observar, sim, né, o que eu estou fazendo e aquilo que pode estar incomodando o outro, né? Mas o que nós falamos aqui, Luíde, que às vezes o que incomoda o outro já está nele, não é nem eu que estou incomodando. exato. Ele vê em mim alguma coisa que já está nele que incomoda ele, né? E Luís, também convém observar o que incomoda a si mesmo, porque senão nós ficamos naquele lugar de só agradar o outro e vamos nos desagradar. Então convém observar ambos os lados e encontrar um equilíbrio, porque eu posso querer agradar o Anderson, mas eu tenho que perceber até onde. Porque ele pode me pedir coisas que hoje eu estou disposta, estou disponível e estou aberta a fazer, mas há um dia que ele pode me pedir, olha só, podes vir à minha casa. E eu no automático, porque quero agradar, eu digo sim, mas depois eu digo, ai, eu não queria, não me apetece sair de casa e sinto-me assim. Mas porque eu disse sim, eu vou. Não, isto também não é saudável. Então, o agradar o outro, QB. Sim, convém nós não sermos invasivos, não sermos nocivos, tóxicos para o outro, mas também não sermos para nós. Então, nós temos que ter este equilíbrio entre o outro e nós próprios. Exatamente. Nós falamos na nossa última live, né, só sobre o relacionamento amoroso, e você foi fantástica quando você falou assim, tem que haver o diálogo. E o diálogo é em todos os relacionamentos, né? Se eu não converso com você e você não me diz o que te incomoda, ou que eu não te digo o que me incomoda em você, você não vai descobrir. Eu não posso deixar que você adivinhe, né? Eu posso chegar para você, como nós falamos aqui, sem agressividade, né, de uma forma mais leve, sem muita sinceridade, porque sinceridade sem empatia também é agressão, né? Tem que ter uma sinceridade mais leve, com empatia. Então eu chego para você e falo, Sol, o que você falou, eu não escutei, não foi muito bom o que você falou para mim, eu não gostei muito, porque me incomoda isso, isso, isso. Será que você poderia, né, entender a minha demanda e me ajudar e não falar mais daquele jeito comigo? É uma forma é um diálogo, né? Mas o que acontece é que as pessoas deixam para que o outro descubra o que está incomodando. Sabe, está me incomodando, mas não vou falar o que que é também. Não dá para saber, né? As pessoas dizem assim, mas aquela pessoa devia ter noção, mas às vezes a pessoa não tem, Não. não é? E se nós não falarmos, ou seja, se eu não colocar aqui os meus limites, tu vais ultrapassar sempre. Porque tu não vais saber que para mim está-me a incomodar. Eu posso dizer assim, portanto, tu podes falar sobre este assunto quando tivermos nós os dois, mas em público eu não gosto. Mas se eu nunca te disser, tu vais fazer isso em público. E eu posso me sentir humilhada, invadida, mas enquanto eu não te disser, eu vou ficar. O Anderson devia ter noção, ele devia ter noção. Devia não, ele pode não ter. Se eu não mostro que estou incomodada, se provavelmente tu falas e eu dou um sorrisinho para ser a boazinha, tu não tens como saber. Então, se eu te chamar, porque as pessoas confundem muito a assertividade com a agressividade. O facto de nós colocarmos um limite não significa que nós temos que ser agressivos com as pessoas. E aqui é que mora aquela linha muito ténue, não é? Ser assertivo não tem que ser agressivo. Eu posso dizer de várias formas. Obviamente que também às vezes não conseguimos e vai mesmo. É como tem que ir. Mas lá está, nós podemos aprender sempre. Se eu hoje te disse de forma agressiva, eu posso perceber, ok, isto não era sobre ele, não é? Eu é que me senti incomodada e reagi e não pensei, fui impulsiva, fui reativa, então fui agressiva. Mas eu posso ser assertiva. Daí a importância de nós refletirmos antes de agirmos, de nós escutarmos, de nós entendermos o que é que aquilo nos fez sentir. Eu posso ter várias reações a uma fala tua. Ao estar em público, dizeres-me algo e eu reagir e gritar e ofender-te, fazer sei lá o quê, ou eu posso simplesmente chamar-te para conversar em particular e dizer-te não voltes a repetir. Eu não gostei. Eu aí já estou a colocar um limite. Agora, se tu ultrapassares, aí também já podes despertar um outro lado meu, onde eu posso já não ser tão assertiva e puxar a agressividade ou lá o que for. Mas pelo menos eu expliquei que isso me faz mal. Eu já te mostrei que esse limite tu não tens que ultrapassar. A partir daí eu já não sou responsável pelo que tu fazes ou dizes, sim pela forma como eu recebo. E se aquilo me faz mal,
eu também tenho o poder de escolher não mais conviver contigo, não mais estar na tua presença. Exato, Mas isto é exato, preciso de coragem para desapegar, em vez de querermos exato, ser bonzinhos. exato. Nós temos livre-arbítrio, né, só. Quando nós vemos que realmente o relacionamento não tem como mais evoluir, não tem mais como prosseguir, nada mais justo que encerrar, não tem problema nenhum. Sim, Você encerrar um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, no trabalho também, quando nós não temos mais motivação para estar ali trabalhando, não somos valorizados, não, né, não nos sentimos mais bem, também temos que romper com esses ciclos, porque nós temos a mania, vamos dizer, que nós trazemos do nosso ancestralidade, né, a lealdade, de que não, eu vou ficar aqui e vou suportar tudo. Eu tenho que suportar tudo, né? Eu tenho que ser forte. Eu tenho que dar conta de tudo. Para com isso, não tem que dar conta de nada. Você também não tem que ser fraco, né? Não, tipo assim, não tem coragem de nada. Tem que ter coragem, mas também você não tem que carregar o mundo nas costas. Se você já tentou de tudo, já tentou todos os meios para se harmonizar, já tentou verbalizar o que te incomoda, que você não gosta. E mesmo assim a pessoa não faz questão nenhuma de te ajudar ou melhorar para ti, deixe, não tem problema não deixar, né? Vão aparecer outras pessoas que vão entrar na nossa vida, que vão nos compreender melhor, que nós vamos compreender melhor, e faz parte da vida, né? Nada mais justo do que deixar ir também, encerrar o ciclo, não é mesmo? é uma questão também de respeito e de amor próprio. Porque se eu te explico que algo me incomoda, como algo que tu dizes, por exemplo, em público, eu digo, assim, podes-me dizer isso em particular, chamas-me a atenção se eu errei, mas não em público. Tu repetes, repetes, repetes. Então, eu não posso esperar tempo que estejas tu a tratar-me bem. Eu tenho que me tratar bem. Então, eu retiro-me. O que tu fazes não me está a fazer bem. Eu retiro-me desta relação. Em vez de eu esperar que tu me respeites, eu tenho que me respeitar. Porque se eu me respeitar, tu não vais invadir os meus limites. Mas daí eu tenho que os colocar, eu tenho que os deixar bem definidos. Eu não posso esperar que tu me lides comigo, que tu passes a respeitar-me quando nunca o fizeste, se eu próprio não me estou a dar ao respeito. Por vezes nós acreditamos, aquela pessoa não me respeita. Será que nós estamos a respeitar-nos a nós próprios? Como é que vamos esperar algo do outro se nós próprios não fazemos, não é? Como é que vamos esperar que tu gostes de mim se eu não gostar? Se eu própria não gostar de mim, tu vais fazer tudo aquilo que tu queiras fazer, que eu vou-me calar, vou ficar ali, porque eu própria não tenho esse amor por mim. Então os outros não vão ter. Vão estar ali para me ensinar a que eu me amo, que eu me respeito, para que depois se estenda ao outro. Exato. Eu li hoje uma frase, né, uma mensagem no Instagram que diz assim: vamos supor que você tem uma bolsa, tá? Sol, você tem uma bolsa. Você gostaria que alguém chegasse e metesse a mão na tua bolsa e ficasse remexendo as coisas lá dentro, tirasse para fora o que tivesse lá dentro? Você gostaria? A bolsa é tua, e alguém vem e mete a mão na bolsa, fica mexendo, tirando as coisas e tirando do lugar. Você gostaria disso? Não, é uma invasão, não é? É uma invasão da tua Exato. privacidade. Então, essa bolsa é o nosso cérebro, nossa mente. E nós deixamos, às vezes, que as pessoas se aproximem de nós e metam a mão na nossa mente e tragam as coisas delas, a negatividade delas, os padrões delas, as coisas ruins, os pensamentos ruins delas, e deixamos que elas tragam para a nossa mente, para dentro da nossa bolsa, que é a nossa mente, que eu trouxe aqui uma analogia, né? Então, não, nós temos que dizer, não, aqui você não vai entrar, aqui é eu que mando, aqui é o meu território, aqui é o meu lugar, aqui só entra quem eu deixo, só mexe quem eu deixo, quem eu quero, né? Tem que ter Isso. esse autocontrole, né? Não deixar as pessoas influenciar a nossa vida de uma forma tão intensa assim. Lá está o autorrespeito, o autocuidado. Se deixas a bolsa aberta, não pode pôr a mão. Agora, se tu Exato, fechares, segurares e não, que não entras, a outra pessoa também não força a entrada, não é? Muito boa analogia. gratidão. E é isso, então. Eu fiquei pensando sobre isso que aconteceu, eu falei assim, não, não diz respeito a mim, diz respeito mais ao outro que falou aquilo sobre mim, né? Aí eu comecei a enxergar isso com uma forma mais leve, com uma crítica mais construtiva,
e que eu deixei com outro que é dele, né? Esse peso que ele trouxe, fico somente com o que é meu, porque a partir eu não posso fazer nada por ele assim se ele não se permitir, né? Se ele quiser, eu posso ajudá-lo, mas se ele não se permitir, eu não posso fazer nada por ele. Ele apenas chegou ali, falou o que queria falar, se aliviou e está tudo certo. Mas agora eu pergunto assim, tu disseste que podes pegar nisso como uma crítica construtiva. O que é que teve de construtivo nessa frase? O que teve de construtivo, vamos ver, ele falou assim, você fala mais para os outros. Isso foi construtivo para ti? Não teve muita coisa construtiva ali, não. Foi mais mesmo um hater, né? Eu pergunto É assim, verdade, tu és um balde do lixo? Não. Então qualquer um pode chegar e despejar o que lhe apetece? Não. A liberdade da outra pessoa termina onde a tua começa. verdade, Então a pessoa não está feliz que se sinta livre para sair. verdade, Não podemos permitir, porque uma pessoa não está bem, nós podemos ser compreensivos, empáticos, sim senhora, mas também connosco. Não é porque aquela pessoa não está bem que pode vir e destilar o seu ódio, a sua raiva, seja aquilo que for em cima de nós. Isto não é saudável. Então, lá está, colocar limites. Não gosta, sinta-se livre para sair, retire-se. Agora, porquê é que tem que dizer que tu não estás apto a falar? Porque essa pessoa acredita que está a mais. Ou acredita que tu tens que estar dentro de uma relação para estares apto a falar disso. Não. Em algum momento tu disseste que o teu método era mágico, vendeste alguma coisa a alguém, disseste, olha, se vocês comprarem este meu curso, a vossa relação vai ser feliz para sempre, como as contos de fadas. Não. Então foi construtiva essa crítica. Há críticas que são, sim, que nos ajudam a melhorar. Olha, na tua live o teu áudio não está bom. Será que podes verificar? Olha, não te consigo escutar. Podes ver o microfone, os fones, o que quer que seja. Aí eu acredito que é uma crítica construtiva para nós melhorarmos. Olha, a luminosidade do sítio onde tu te encontravas, não dava para ver bem. Ou usaste um vocabulário que eu não conseguia entender, fala de forma mais leve. Agora, eu não gostei, tu não tens conhecimento para falar sobre isso. Muita calma nessa hora. Não vejo, posso ser eu, posso estar muito errada e está tudo certo, também sou falha, mas eu não vejo nada de construtivo nessa fala. Então, nem verdade, toda crítica é construtiva. verdade. Eu percebo que nessa fala havia muita coisa bem destrutiva, né? Destrutiva. Queria realmente dar uma balada, mas tá tudo certo. Eu devolvo para a pessoa que é dela, fico só com o que é meu, né? Exato. Como eu comecei essa live falando, eu não sou perfeito, não quero ser perfeito, eu quero evoluir mais ainda, então eu estou em evolução. O que eu falo aqui para todo mundo é, não é a verdade absoluta, cada um tem a sua própria verdade, eu respeito a verdade de cada um, né? Ó, o Luiz escreveu assim: a crítica a gente filtra, é isso mesmo. Parabéns, Luiz. A gente tem que ter um filtro mesmo. Foi como a Sol falou, temos dois ouvidos e uma boca. Ouvir mais, filtrar mais o que entra no nosso ouvido antes de falar, né? Eu já fui muito impulsivo, Sol. Vou abrir para você aqui. Eu já fui bastante reativo Eu também. no passado, né? Na minha adolescência, no meu passado, eu já fui bastante reativo. Era muito rápido, assim, nas respostas. Era assim, né? Papum. Mas agora eu estou mais, né, mais ouvindo, refletindo antes. Tanto é que nem respondi a pessoa no chat, né? Não respondi nada porque eu acho que não merecia resposta, né? Porque, como eu falei aqui, né? Às vezes há falas que não merecem nem resposta, e o silêncio é a melhor resposta que a gente pode dar, como você falou aqui, né? Guerras que a gente nem precisa de comprar, porque elas não nos vão levar a lugar algum. Mas nem sempre precisamos de calar também. Então, daí eu perguntar-te como é que caiu para ti. Incomoda de alguma forma? Ou se tu acreditas que não tens de estar a ouvir esse tipo de crítica, não tem problema nenhum em responder. O facto de tu teres uma página e alguém chegar lá com algo que não estás bem, ou que seja desrespeitoso, por exemplo, não significa que não podes responder. Nós ver as guerras que queremos ou não comprar, mas às vezes simplesmente tu explicar que a pessoa não tem o direito de te vir respeitar, a invadir o teu espaço, ela não gosta que se retire. Simples assim. Mas isso não dá o direito da pessoa vir e despejar, despejar, porque aqui não é balde do lixo. A gente filtra aquilo que nos serve, tal como a nossa live, nós estamos aqui numa conversa leve. Quem gosta, pega o que gosta, quem não gosta, deixa para lá.
Mas se vier aqui algum hater falar alguma coisa que seja totalmente desrespeitosa, eu não tenho qualquer problema em responder. Se tiver que retirar essa pessoa, eu não tenho qualquer problema em retirar. Assim como eu sigo uma página e eu acredito que aquele conteúdo não me acrescenta, eu retiro-me. Eu não tenho que ir lá destilar ódio nenhum. Mas cada um vai dar o que tem dentro, não é? Luís Cláudio, Uhum. diferente quando a crítica vem de alguma pessoa especialista do assunto. Sim, até porque o que é um especialista, não é, Luís Cláudia? Estamos todos em aprendizagem, mas sim, tendo o ponto de vista, faz todo o sentido. Se a crítica vier de alguém que esteja, portanto, que tenha muito conhecimento realmente sobre este assunto, aí já o considero uma crítica construtiva. A pessoa vai dizer o seu ponto de vista para nos agregar algo. Porque nós estamos sempre aqui a aprender, sempre, todos os dias. Agora, vir uma crítica só porque aquilo lhe incomodou, porque a pessoa não tinha nada que fazer com as mãos e teclou o que lhe apeteceu, aí já é mais devagar. Exato. O especialista é aquela pessoa que se especializou naquele assunto. Então, ele tem propriedade para falar sobre aquele assunto. Então, a crítica que vier dele é muito bem-vinda, porque às vezes ele traz uma crítica realmente com fundamentos, né? Porque ele se especializou naquele assunto. Agora, você criticar apenas porque não gostou do cabelo da Sol, não gostou da barba do Anderson, não gostou do jeito que ele colocou a mão assim, ou colocou a mão assado. Que crítica que é essa, né? O que vai construir a nossa vida, essa crítica? E outra coisa, Anderson, até onde é que a pessoa acredita que sabe se tu és especialista ou não? Até onde é que até as pessoas próximas a ti sabem o que é que tu já estudaste, que conteúdo tu leste, que experiências tu tiveste? Muitas vezes eu posso acreditar que te conheço muito bem, mas provavelmente nem a mim eu me conheço. Então, como é que eu posso partir do princípio que tu não tens sabedoria suficiente para falar sobre determinado assunto, sendo que eu não sei das tuas experiências, eu não sei das tuas vivências, eu não sei de tudo aquilo que tu trazes de bagagem para poder ser ou não um especialista em determinado assunto. Porque quando falamos de especializar, exatamente, jacaré falando do rabo do rato, eu adorei. Ah, adorei essa Muito bom. frase. Mais uma que eu vou guardar. O jacaré falando do rabo do rato. Exatamente. Então é assim, eu não sei o conteúdo que o Anderson tem, a bagagem que ele tem de conhecimento, e simplesmente eu vou julgá-lo, porque acredito que neste momento eu não o vejo com ninguém, então não tem propriedade para falar de uma relação. Ou imaginemos assim, ele neste momento encontra-se desempregado e vem fazer uma live sobre trabalho, sobre um emprego qualquer. Eu vou dizer, ele está desempregado, o que é que ele sabe disso? Hello, ele não teve a vida inteira desempregado. Ele já teve conhecimento, já traz bagagem, tem propriedade para falar. Então, lá está o jacaré falando do rabo do rato. Muito boa essa frase, gostei. E é isso mesmo, ó, você é maravilhosa. Você traz muito conhecimento, muita clareza para a gente. Eu adoro te ouvir, Obrigada. Sol. As pessoas vão acreditar. Ah, mas é o que eu vejo. Eu vejo em você muita sabedoria, muita clareza, muita coerência, viu? Muito obrigado pelas suas palavras. E eu guardo tudo que você fala no meu coração com muito amor, viu? Obrigada por mais uma conversa maravilhosa, onde a gente se perde, o tempo flui e é tão bom. Ah, já Agora, acabou? Já acabou. Ah, muito já rápido. passou uma hora, meu bem. Gente, é muito rápido isso. A gente conversa com você, o tempo voa. É verdade. Que delícia. Sexta-feira estamos de volta para mais um bate-papo. Tragam uns cafezinhos, juntem-se a E nós. vai ter outra depois de amanhã, né? Aguardamos vocês. Sol, muito obrigado, sabe, pelo seu convite. Muito obrigado por me chamar mais uma vez. Sempre que você chamar, eu estarei disponível. É um prazer estar aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram essa live ao vivo, que vão assistir depois, aqui do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos. Beijo a todos. Obrigado, Luiz, pela sua presença, pelos seus comentários. Foi maravilhoso também. Sol, um beijo, te amo muito, viu? Fique com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.